Olá galerinha, estamos aqui mais uma vez para passar para vocês algum conteúdo, certo? Hoje a gente vai ver para o terceiro ano as posições relativas entre duas retas, para tratar de paralelismo e perpendicularismo, ok? Então, esse vídeo que vocês estão vendo está no YouTube. A gente pede para que você dê uma curtida, se inscreva no canal e a presença de vocês, no caso, vai ser confirmada vocês fazendo um comentário no pé do vídeo lá embaixo, tá? Vai ter lá a descrição do vídeo e você bota lá, compareci, aí bota o seu nome lá, primeiro nome e a turma e pronto, tá feita a marcação da presença, que preciso ver isso depois, tá? Para saber a quantidade de pessoas que passaram pelo vídeo, né? Claro que isso é para os alunos, né? Para quem é de fora, que esteja vendo o vídeo, não precisa fazer isso. Então, a gente vai tratar de um conteúdo que está no nosso programa, né? Que é a continuação do que a gente vinha vendo lá na sala de aula. Novamente a gente pega aqui um conteúdo da Secretaria da Educação, lembrando que essa é uma produção de um professor que fez para a Secretaria da Educação, e esse material está sendo feito para a Secretaria da Educação, para os meus alunos, para não ter essa situação aí de plágio e direitos autorais e coisa e tal. Então vamos embora. Então aqui a gente vai falar sobre o estudo das posições das retas, né? Que isso na realidade trata de mostrar ou fazer com que você descubra como duas retas se comportam em relação à posição, tá? Onde elas podem ser paralelas ou concorrentes, tá? Duas retas, ou elas são paralelas ou elas são concorrentes, certo? No caso, quando ela é paralela, pode ocorrer dela ser coincidente, tá certo? Que é uma reta sobre a outra. E quando ela é concorrente, pode ocorrer delas serem perpendiculares, tá? Então a gente vai ver isso já já. Então a gente tem aqui a posição de uma reta depende da sua inclinação, tá? Que é determinada pela declividade ou pelo seu coeficiente angular. Aí você pergunta aí o que é declividade, o que é coeficiente angular, e a gente mostra aqui para vocês através do plano cartesiano, tá certo? Você tem só um minutinho. Você tem aqui a reta R, plano cartesiano, e o ângulo formado pela reta R e o eixo X é a inclinação da reta, tá? Quando você calcular a tangente desse ângulo, você vai estar calculando o coeficiente angular, que é a declividade, tá certo? Então, o ângulo alfa, que é a inclinação, você determina a tangente desse ângulo, você vai obter o coeficiente angular M, tá? Vocês já ouviram essa palavra, né? Observação, o autor utilizou TAN de alfa, que é tangente de alfa, tá? No lugar de TG de alfa, que segundo ele e a norma brasileira 80.000 dígito 2, mudou de TG de alfa para TAN de alfa a partir de agosto de 2012. Fica feita essa ressalva aqui, tá certo? Observe o que ocorre com a reta R com o grau de inclinação, tá certo? Então, quando esse ângulo alfa ele é 0 grau, né,
isso quer dizer que a reta está paralela ao eixo X, a tangente desse ângulo zero é zero, tá? Você pode verificar isso na tabela de ângulos, né? E das razões trigonométricas, lá tem para cada ângulo o valor do seno, cosseno e tangente. Logicamente, o coeficiente angular aqui é zero. Então você tem, quando esse ângulo alfa ou inclinação varia de 0 a 90 graus, tá certo? Ou melhor, ele está entre 0 e 90 graus, nem é 0 nem é 90, tá? Está entre os dois. Ou seja, pode ser 1 grau até 89 graus ou os decimais aí. Então a tangente desse ângulo vai ser maior que zero. Também você pode verificar isso lá na tabela trigonométrica, ok? Consequentemente, o seu coeficiente angular é maior que zero. Então temos mais uma situação aqui onde o ângulo alfa é 90 graus. A tangente para 90 graus não está definida, certo? Conforme está definido naquela tabela. E a reta R não tem declividade. Para ângulo entre 90 graus e 180 graus, você vai ter que a tangente desse ângulo, que é isso aqui, ó, tá? Ele é maior que 90 graus, tá certo? E menor que o 180. A tangente é negativa e o seu coeficiente angular também é negativo. Então, as retas, segundo o autor aqui, né, claro, estão presentes em todo o nosso cotidiano. Então você tem reta em tudo que é lugar, todas as situações que a gente passa na nossa vida, a gente vai encontrar uma reta. Inclusive aí na sua telinha está cheia de reta. Declividade da reta conhecendo dois pontos. Na figura ao lado temos que a coordenada A de x0 e y0 e B e xy são dois pontos da reta R. Então temos aqui o ponto, a reta R. Na reta R temos o ponto A e o ponto B. Observe o triângulo ABC, que é formado, ABC. A inclinação da reta, que é o ângulo alfa, certo? E aplicando as razões trigonométricas, a gente vai calcular a tangente desse ângulo alfa aqui, tá? Lembrando que a diferença entre B e C aqui é y menos y0, ponto final menos o ponto inicial, e a diferença entre A e C é x menos x0. Então eu pego y menos y0 vai ser o cateto oposto e x menos x0 vai ser o cateto adjacente. Então a tangente de alfa é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. A tangente de alfa a gente sabe que é m, coeficiente angular. Daí a gente tem que o coeficiente angular pode ser obtido pegando-se o valor do y, subtraindo o valor do y0, dividindo tudo isso pelo valor do x menos o x0. Claro que x, y e x0 e y0 são as coordenadas dos pontos A e B, ok? Então a partir daí, a gente passa a conhecer a equação fundamental da reta, que é nada mais, nada menos que você pegar essa equação aqui, tá? E tomar o valor de y menos y0. Ou seja, a gente fez aqui uma proporçãozinha, multiplicou y menos y0 por 1 e multiplicou m por x menos x0, que é o que está aqui, certo? Então a equação fundamental da reta é y menos y0 igual ao coeficiente angular x menos x0, ok? Aplicando isso no exemplo, temos aqui os pontos A, 2 e 1 e B, 4 e 5, tá? Vamos determinar a equação fundamental da reta R, tá? Aqui, ó, olha ela aqui, certo? Então, primeiramente vamos determinar o coeficiente angular da reta,
no caso a reta R, tá? Onde y menos y0 vai ficar o y é o ponto final, que é 5, menos o y0, que é o ponto inicial, 5 menos 1 é 4. Aqui embaixo a gente tem x, embaixo não, no denominador, a gente tem x menos x0, x é 4 e x0 é 2. Eu acho que vocês estão lembrados disso em alguma coisa que a gente já viu aí, né? Então, eu acredito que sim. 4 menos 2 é 2. Efetuando essa divisão, 4 dividido por 2, a gente chega no coeficiente angular da reta R igual a 2. Temos que o coeficiente angular da reta R é igual a 2 e temos aqui um ponto da reta, né, o ponto A, 2 e 1. A gente só substituir aqui o valor do y0, tá? E do x0 e o valor do m. Então fica aí y menos y0, que é 1, igual a m, que é o coeficiente angular, tá aqui, ó, x menos x0, que é 2, certo? Então, fazendo aqui umas continhas de padaria, a gente tem o quê? Opa, passou. Y menos 1 vai ser igual a 2 vezes x, que é 2x, e 2 vezes menos 2, que é igual a menos 4. Temos aqui outra forma de determinar a equação da reta. Tá? Podemos também determinar a equação de uma reta utilizando a condição de alinhamento de 3 pontos. A gente viu isso aqui, mas, digamos assim, resumidamente, certo? Eu fiz uma demonstração da fórmula e daqui a pouco a gente lembra ela. Então, ó, conhecendo 2 pontos de uma reta A, 2 e 1, e B, 4 e 5, que são aqueles mesmos pontos, a gente vai chamar, na realidade, um ponto C qualquer de XY, coordenada XY, um ponto genérico dessa reta para que A, B e C estejam alinhados, e a gente vai ter que completar aqui a matriz com a unidade 1, para poder calcular o determinante, através da regra de Sorry, né? Temos aí, ó, vê que bonitinho, aquela matriz anterior, certo? 2, 4x, 1, 5 e y. A gente repete a primeira coluna aqui, ó, repete a segunda coluna aqui, e para que esses pontos estejam alinhados, o determinante tem que ser igual a 0, condição de alinhamento de 3 pontos, tá certo? A partir daí, você faz um monte de continha. 2 vezes 5 vezes 1, que é 10. 1 vezes 1 vezes x, que é x. 1 vezes 4 vezes y, que é 4y. E vai subtrair tudo agora no outro alinhamento, tá? Na outra diagonal. Então, é 1 vezes 5 vezes x vai dar menos 5x, menos 2 vezes 1 vezes y dá 2y, menos 1 vezes 4 vezes 1, que é 4. Igual a 0, porque o determinante tem que ser igual a 0. Juntando x com x, y com y e número com número, você vai obter o quê? X menos 5x, tu vai obter menos 4x. 4y menos 2y, tu vai ter 2y. E 10 menos 4, tu vai ter 6. Para ficar mais atraente, vamos dividir isso aqui por 2, tá? Então, menos 4x dividido por 2, tu vai ter menos 2x. 2y dividido por 2, tu vai ter y. E 6 dividido por 2, tu vai ter 3. Igual a 0, porque 0 dividido por 2 é 0. E essa aqui seria a nossa equação geral da reta R, que passa pelos pontos A, 2 e 1 e B, 4 e 5. Também podemos determinar a equação dessa reta utilizando também a condição de alinhamento entre 3 pontos de forma mais rápida, que é o que a gente viu em sala de aula, na realidade. Então, considere a equação geral da reta ax mais by mais c igual a 0, né? Com base no determinante calculado anteriormente,
ao invés de a gente calcular com os pontos 2 e 1 e 4 e 5, a gente calcula com as coordenadas xa, ya, xb e yb, e no final vamos obter isso aqui, ó. Esse coeficiente A sendo determinado pela subtração entre o ya menos yb, esse coeficiente B sendo calculado pegando-se a subtração entre as coordenadas xb menos xa, e o coeficiente C sendo calculado fazendo essa operação aqui, multiplicando xa vezes yb menos xb vezes ya. Pegando aquele mesmo exemplo, é só jogar aqui as coordenadas xa, ya, xb e yb nas fórmulas que a gente viu aqui em cima. Então, ya é 1, yb é 5, 1 menos 5 vai dar menos 4, B é igual a 4 menos 2, que é 2, e C vai ser 2 vezes 5 menos 4 vezes 1, onde 2 vezes 5 é 10, 4 vezes 1 é 4, 10 menos 4, vamos ter C igual a 6, certo? Substituindo o A, o B e o C aqui na nossa equação geral da reta, a gente vai ter menos 4x mais 2y mais 6 igual a 0. Aí a gente faz a mesma coisa que fez anteriormente, divide tudo por 2, vamos ter a equação geral da reta R, que passa pelos pontos A, 2 e 1 e B, 4 e 5. Ok, gente? Isso aí a gente viu em sala de aula, tá? Então vocês devem estar carecas de saber. A equação da reta e a sua inclinação. Para determinar a equação da reta, compreender seus coeficientes é bastante importante para a compreensão do seu comportamento, sendo possível analisar sua inclinação. Existem distintas formas de representar essa equação. Então, lembrando aqui, a equação geral da reta, que foi o que a gente viu agorinha, certo? Olha aqui ele repetindo, certo? Dessa equação, a gente pode determinar dois coeficientes importantíssimos para descobrir quando uma reta é paralela, perpendicular, coincidente ou apenas concorrente, tá? Então, coeficiente angular é menos A dividido por B. Lembram disso, né? Então, a gente tem aqui, ó, A é esse coeficiente numérico aqui, e o B é esse coeficiente numérico. O coeficiente linear, que é menos C sobre B, ok? C é esse coeficiente numérico, e B, a gente já falou dele, ok? Então, ó, identificando os coeficientes. Coeficiente angular nessa reta aqui vai ser... Lembram que o coeficiente angular é o M. M é menos A sobre B. A é 2, B é... Olha, o B está aqui, ó. 1, né? Menos 2 dividido por 1 é menos 2. O coeficiente angular dessa próxima reta aqui vai ser menos 2 sobre 3. O A é 2, o B é 3, então menos A sobre B, certo? O coeficiente linear vai ser o seguinte, menos C sobre B, menos da fórmula, o C nesse caso aqui é negativo, né? Então ficou dentro de parênteses. O B no denominador, menos com menos aqui vai dar mais, fica 1/3. Nada do que a gente já não viu na sala de aula, né? Então a gente tem aqui o coeficiente angular para essa reta é menos A sobre B, o A é 5 e o B também é 5. Então vai dar menos 1, né? 5 dividido por 5 é 1. E o coeficiente linear, nesse caso aqui, menos C sobre B, o menos da fórmula, está aqui. O C é menos 15. E o B é 5, menos com menos vai dar mais, 15 dividido por 5 é 3. Ok, gente?
Equação reduzida da reta. A equação reduzida da reta é aquela cuja lei de formação é dada por y igual a mx mais n, onde vocês acabaram de calcular o coeficiente angular m e o coeficiente linear n. Então, essa retinha aqui, ó, essa equaçãozinha é a equação reduzida da reta. Ok? Essa equação expressa uma função entre x e y, com y isolado no primeiro membro. Esta forma tem uma especial importância, pois permite que seus coeficientes tenham uma melhor visualização. É como a gente vê os coeficientes angulares e lineares mais nitidamente. Então, se você tem aí 3 equações escritas dessa forma aqui, você automaticamente pode dizer que 3 é o coeficiente angular e 1 é o coeficiente angular linear. Tá? Nessa outra função, y igual a 2 terços de x mais 5, o coeficiente angular é o 2 terços e o coeficiente linear é o 5. Nessa outra equação, a gente tem que o coeficiente angular é menos 1 e o coeficiente linear 3. Ok, gente? Sigamos. Equação segmentária da reta. É essa equaçãozinha aqui, ó. X sobre A igual a Y sobre B igual a 1. Tá? Então, como é que ela é determinada? Quando você tem os pontos A e B interceptando o eixo X e Y respectivamente, certo? A partir dessas coordenadas, você determina a equação segmentária da reta sem problema nenhum. Então, a reta R intercepta o eixo X no ponto A, cuja coordenada é A e 0, porque Y, nesse ponto aqui, Y é 0, tá? E a reta R intercepta o eixo Y no ponto B, da coordenada 0 e B, porque X aqui, nesse ponto B, é 0, tá? Então, a gente tem essa fórmula aqui, x sobre A, y sobre B, igual a 1, que será a nossa equação segmentária da reta, certo? Continuando, posição relativas de duas retas no plano. Aqui, então, a gente entra mais fundo no nosso tema, que é a posição relativa de reta. Quando a gente vai dizer se as retas são paralelas, coincidentes, concorrentes ou perpendiculares, tá? Então, vejam aí, nesse caso, o plano cartesiano com duas retas, a reta R e a reta S, cada um aqui com seu respectivo ângulo de inclinação, α1 e α2, tá? É lógico que se esses ângulos são iguais, tá? A tangente desses ângulos também vão ser iguais, tá certo? Logicamente, se eu calculo a tangente, eu estou calculando o coeficiente angular. Se os coeficientes angulares dessa reta são iguais, temos que as retas são paralelas, tá? A gente representa isso dessa forma. R barra S, ok? Então temos aqui dois exemplos, ou melhor, um exemplo, né, com duas retas, na sua forma reduzida, y igual a 2x mais 3 e y igual a 2x mais 1. Observe que os coeficientes angulares, né, porque na equação reduzida da reta a gente tem aqui o coeficiente angular e aqui o coeficiente linear. M de R é igual a M de S, 2 e 2, tá? Isso significa dizer que as retas R e S são paralelas, tá? R é paralela a S, isso em sua forma aqui simbólica. E para que serve o coeficiente linear? Né? A gente viu que quando duas retas
tem seus coeficientes angulares iguais e o tal do coeficiente linear. Para que serve? Então, se você observa aqui, temos 4 retas, cada uma tem o seu coeficiente angular igual a 2, mas os seus coeficientes lineares são diferentes. Isso quer dizer alguma coisa? Sim. Quer dizer o seguinte, que se o coeficiente angular de uma dessas retas for igual ao da outra, essas retas vão ser coincidentes, tá? Aqui a gente vê como se comportam cada uma retinha daquela, tá? Vejam que elas são paralelas porque tem o mesmo coeficiente angular, mas a posição delas são diferentes, tá certo? No caso, se esses coeficientes lineares aqui fossem iguais, 2, uma reta estaria sobre a outra, ou seriam coincidentes. Que é o que ocorre aqui, ó. Repare que nesse caso aqui, a gente tem retas paralelas com coeficientes lineares diferentes. E aqui a gente tem retas paralelas com coeficientes lineares iguais. Isso quer dizer que no primeiro caso aqui as retas são paralelas distintas e no segundo caso a gente tem retas coincidentes, tá? Que a gente pode dizer também que são paralelas iguais, ok? Vamos exercitar. Determinar a posição da reta R, que é definida por sua equação geral, x mais 2y menos 6 igual a 0, em relação à reta y, que é igual a menos x sobre 2 menos 5. Essa aqui é a nossa equação reduzida, né? Calculando o coeficiente angular da reta R, a gente tem que o A é 1, tá? O B é 2, então fica menos da fórmula aqui, ó, menos A sobre B, o A é 1 e o B é 2. Então já está calculado, não tem divisão porque 1 sobre 2 é decimal, não precisa dividir. Na segunda equação, na segunda reta definida por esta equação reduzida, por ela ser reduzida, já nos dá o valor do coeficiente angular aqui, ó, 1, né, menos 1 sobre 2, então não precisa nem de cálculo para você determinar o coeficiente angular, tá? Já os coeficientes lineares, no caso da primeira reta, a gente vai ter que calcular, que é menos c sobre b, menos da fórmula, então, menos da fórmula vai ficar assim, na realidade, menos, né? O c é menos 6, aí fica dentro de parênteses, menos 6, ok? E no denominador, o b, que é 2, ok? Então, menos com menos é mais, fica mais 6, dividido por 2, que vai dar 3, ok? E o coeficiente linear, por ela ser reduzida, já dá o valor aqui bonitinho. Daí o que é que vocês podem determinar? Temos duas retas com coeficientes angulares iguais, né? E coeficientes lineares diferentes. Podemos dizer que as retas são paralelas distintas, certo? A R é paralela a S. Gráfico das retas paralelas distintas. Então a gente tem aqui, ó, a reta R, 2x menos 2 e 2x menos 4. Olha aí como ela fica bonitinha no plano. E paralelas iguais, veja só como elas se comportam. Viu? Vou botar de novo para você ver como é que ela fica bonitinha uma em cima da outra. As retas coincidentes ou paralelas iguais. Retas concorrentes
você pode dizer que se elas não são paralelas, automaticamente elas são concorrentes, tá? Porque duas retas ou elas se encontram ou elas são paralelas. Então, as retas concorrentes possuem declividades diferentes ou coeficiente angular diferente e elas se cruzam, possuindo assim um ponto em comum. Então está aqui um planozinho com duas retas RS e o ponto delas em comum, ok? Então se o ângulo alfa é diferente do ângulo, se o ângulo alfa 1 é diferente do ângulo alfa 2, então automaticamente a tangente delas, esses ângulos são diferentes e os coeficientes angulares são diferentes e as retas são concorrentes, tá? Então, duas retas distintas e não verticais RS são paralelas se somente se os coeficientes angulares são iguais. Se também possuírem coeficientes lineares iguais, são paralelas iguais ou coincidentes. Se possuírem coeficientes lineares diferentes, são paralelas distintas. Duas retas distintas não verticais RS são concorrentes se e somente se seus coeficientes angulares são diferentes, ok? Então agora a gente vai ver o que são retas perpendiculares. Duas retas RS são perpendiculares se o ângulo formado entre elas for de 90 graus. Tá? A figura ao lado mostra a reta R de inclinação α1 e a reta S de inclinação α2. Tá? Tal que RS são perpendiculares. A forma de representar duas retas perpendiculares é essa, peito de cabeça para baixo. Tá? Então, se você tem duas equações de reta e você determinou os coeficientes angulares dela, tá? Das duas retas, se você fazer esse produto e multiplicar esses coeficientes e obter o valor -1, automaticamente essas retas vão ser perpendiculares. Ok, gente? Ou seja, M de R vezes M de S é -1. Se der -1 é perpendicular, ok? Se não der -1, as retas são apenas concorrentes. Ok? Pessoal, agora a gente vai mostrar aqui duas retas quando elas são perpendiculares, tá? Então temos aqui as retas R, 2x mais 3y menos 6 igual a 0, e a reta S, 3x menos 2y mais 1 igual a 0. Vamos verificar se elas são perpendiculares, tá ok? Então, solução. Primeiramente, observe que a gente tem equações gerais, né, de reta, então a gente vai determinar os coeficientes angulares e lineares através dessa fórmula aqui, né? Então, primeiramente, o coeficiente angular da reta R é menos A sobre B, o menos da fórmula, o A aqui é 2 e o B é 3, então vai dar menos 2/3. Okay? M de S é menos A, né, sobre B, o A no caso aqui é 3 e o B é menos 2. Então o que foi que ocorreu aqui? O menos da fórmula, o A que era 3, dividido pelo B que é menos 1. Então, menos 2, desculpa aí. Efetuando aqui, ó, menos com menos dá mais, 3 dividido por 2 não se precisa dividir, fica na forma de fração mesmo. Você percebe aqui que esses coeficientes angulares são diferentes, tá? Então, para verificar se elas são perpendiculares, eu faço o produto entre esses dois coeficientes. Menos 2/3 vezes, isso aqui é vezes, tá? Não, é x, é vezes 3 sobre 2, então a gente tem o quê? Você pode cortar aqui, ó, 3 com 3, né? E pode cortar aqui o 2 com o 2, vai sobrar apenas o menos e o 1. Ou se você quiser fazer a continha mesmo, 2 vezes 3 é 6, 3 vezes 2 é 6,
Aí você vai ter menos 6 dividido por 6, que é igual a, menos 1. Ok, gente? Desculpa aí as pequenas falhas, mas dá para entender. Então, RS são perpendiculares. Bem, pessoal, agora a gente tem aqui uns exercíciozinhos que eu vou deixar aqui na tela para vocês, ó. Não vou responder, certo? Vou dar um tempinho aqui para você dar o print, né? E tentar resolver, certo? Esses exercícios essa pequena atividade você vai me entregar na volta, quando a gente estiver retornando, certo? E espero que vocês consigam resolver, tá vendo? Tem mais uma atividade aí, olha só que coisa mais interessante, certo? E a gente chega mais uma vez ao final de uma aula, tá? A presença de vocês vai ser confirmada, vocês fazendo um comentário no vídeo lá no YouTube, lá embaixo, bota lá: professor, assisti a aula em 30 de abril, bota lá teu primeiro nome e a turma, para eu identificar e saber a porcentagem dos alunos que assistiram essas aulas e a gente ter um registro, tá ok? E a atividade você entrega na volta. Não esquece de dar o like, se inscreva no canal e até a próxima. Fiquem em casa e fiquem bem, ok?